Deus é a perfeição suprema, o bem absoluto e a total felicidade. Mais um dia para a honra, glória e louvor do Altíssimo, mais uma oportunidade de buscarmos nos tornar pessoas melhores, mais um vídeo a respeito da retenção seminal. E hoje eu vou responder a seguinte pergunta: Cairo, quais os sintomas e malefícios que podem surgir na vida de uma pessoa que presenciou e experienciou uma poluição noturna? Através dessa dúvida, vou respondê-la através de um relato, experiência própria. Um belo dia eu tinha terminado de ler um livro de espiritualidade e eu estava buscando outros livros para ler também. E chegou um momento em que tinha alguns livros lá no grupo do WhatsApp a respeito das relações íntimas tântricas. E eu decidi ler um livro a esse respeito, até porque eu já tinha lido outros livros sobre esse assunto. Porém, o livro que eu decidi ler, ele é extremamente repleto de conhecimentos, porém de forma bem aprofundada e detalhadamente, se é que vocês me entendem. Quando eu comecei a ler esse livro de sexo tântrico, tinha muitas figuras ilustrativas erotizadas. Parecia mais uma revista hentai do que um livro de sexo tântrico, para ser sincero. Porém, tinha muito conhecimento também, tinha mais ou menos umas 300 e poucas páginas. Porém, por conta dessa alta quantidade de figuras ilustrativas de relações que você pode realizar durante a relação íntima, eu acabei alimentando a minha mente com todas essas figuras ilustrativas e acabou o que? Se manifestando em uma poluição noturna quando eu fui dormir. No dia seguinte, eu tive os seguintes sintomas. Uma das coisas que eu constatei durante a poluição noturna é a irritabilidade. Você fica mais estressado por conta da perca, uma pequena quantidade de perca de energia seminal, mas aquilo vai acabar o quê? Enfraquecendo os centros de energia, principalmente o centro emocional. Então eu acabei ficando mais irritado e muito mais reativo às situações e ocorrências externas. Isso quer dizer que qualquer ocorrência externa que surgia na minha vida, basicamente eu não estava pensando antes de agir, eu só estava reagindo. Acontecia, eu já respondia sem pensar. Eu fiquei mais reativo e mais, de certa forma, estressado e agressivo por conta desse desequilíbrio interno. Então, quando as pessoas vinham conversar comigo, ou uma pessoa me provocava no trabalho, por exemplo, eu já reagia respondendo ela com um tom meio que de agressividade, coisa que eu jamais andei fazendo, nunca foi da minha natureza, mas eu comecei a perceber que eu comecei a agir dessa forma após a poluição noturna. Eu comecei a sentir um estresse, uma certa agonia interna. Fiquei estressado, fiquei meio ansioso e desequilibrado, principalmente no primeiro dia após a poluição noturna. Então eu comecei a ficar muito mais estressado após esse ocorrido. Outro fator que eu percebi também foi a carência. Outro sintoma que eu também não tinha presenciado há vários e vários meses, até mesmo anos, foi a carência. E eu comecei a ficar mais carente, desejando uma pessoa do gênero oposto, uma mulher. Fiquei querendo ter uma mulher do lado, fiquei mais carente, ansiando por uma mulher. E consequentemente, por conta dessa carência, desse desejo em ter uma mulher do lado, eu fiquei mais inclinado a dar em cima das mulheres quando eu entrava em contato com elas. Por exemplo, na academia, tem diversas mulheres lá e eu comecei a ter muita vontade de abordar elas, dar em cima mesmo, conversar com elas e puxar assunto, tentar conquistar elas. Mas eu vi que aquilo ali eu sabia que aquilo era apenas um sintoma desencadeado pela poluição noturna, o desperdício de energia sexual que acabou ocasionando esse desequilíbrio interno. Então eu evitei mesmo assim, eu consegui me controlar, mas o desejo de abordar mulheres ficou extremamente alto. É como se ocorresse o efeito caçador, aquela compulsão por interesse sexual que vai te inclinar a buscar conquistar mulheres ou ter relações sexuais de forma descontrolada. E eu comecei a perceber isso. Eu comecei a ansiar por uma mulher na minha vida. Quando você está se espiritualizando, quando você está transmutando a energia sexual no desenvolvimento físico, mental, emocional, espiritual,
Naturalmente, essa energia e a espiritualidade, tua conexão com Deus vai te preencher internamente, te proporcionando a capacidade de se tornar cada vez mais desapegado. Além disso, a carência ela vai embora na medida que você começa a se espiritualizar e cultivar a energia sexual. E por conta desse desperdício ocasionado por uma simples poluição noturna, eu fiquei com um forte desejo de ter uma mulher ao lado. E ficava pensativo, pensando em mulher, pensando em uma menininha da academia, por exemplo, pensando o tempo todo e buscando formas de conquistar ela, mas ao mesmo tempo eu sabia que tudo aquilo era apenas o quê? A natureza me inclinando a conquistar uma mulher e perpetuar a espécie. Perceba que quando você desperdiça sua energia sexual, você enfraquece a sua espiritualidade, você se torna mais apegado aos fatores materialistas, a esse mundo material. E quanto mais apegado ao mundo material você está, mais dominado pelos instintos primitivos e pela natureza você vai estar. A natureza ela vai te inclinar constantemente a perpetuar a espécie, dar procedência, dar continuidade à tua árvore genealógica, conquistar uma mulher, constituir uma família e ter filhos. Quanto mais apego material, mais você vai ter esse forte impulso no teu âmago, na tua alma, no teu interior. Entende? Então, quando você está se espiritualizando, naturalmente esses desejos da natureza desse mundo começam a perder força. Você começa a perder o interesse em querer se envolver com a mulher e perpetuar a espécie, quanto mais espiritualizado. Perceba que as pessoas extremamente espiritualizadas, elas viviam em celibato, porque elas estavam totalmente desapegadas a esse mundo, além de controlarem os seus instintos primitivos, os desejos e as inclinações e impulsos da natureza. Então a poluição noturna ou desperdício de energia sexual através de uma relação sexual, ela vai te ocasionar o quê? Esse desequilíbrio interno, esse enfraquecimento espiritual e fortalecimento desse mundo material que vai te inclinar a ficar cada vez mais apegado ao sexo. Então, mesmo uma simples poluição noturna, ela já é capaz de te inclinar a buscar constantemente uma interação com o feminino. Quanto mais você derrama sua energia sexual, mais aprisionado a esse mundo você está. Se você ler os livros espiritualistas, os livros hinduístas, Brahmacharya, livros indianos, dos yogis, todos eles vão falar a mesma coisa. Quanto mais energia sexual você desperdiça no teu dia a dia, mais desejo pelo sexo oposto você vai ter, mais interesse sexual, mais desejo por mulher para se envolver com ela e sentir a energia rejuvenescedora do feminino você vai ter. Essa é uma grande armadilha do desperdício de energia sexual. Uma simples poluição noturna, mano, já é capaz de causar um grande estrago na sua vida se você não se vigiar. Pelo fato de eu já estar nessa jornada há vários anos, já tinha uma noção, eu tenho uma certa experiência. Eu consegui lidar durante esse processo de recuperação pós-poluição noturna. Coisa que, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm, porque exige experiência, exige vivência para você adquirir esse autocontrole. Mas foi algo que eu percebi, essa alta irritabilidade, um estresse, uma agonia, uma falta de controle da energia sexual. Eu percebi uma certa agitação interna da energia, eu vi que eu ficava meio que brigando entre o lado espiritual e o lado material. Eu ficava desejando constituir uma família, mas o lado espiritual falava, não, é melhor se manter em celibato. Não é melhor constituir uma família, não é melhor se manter em celibato. Era simplesmente a natureza desse mundo, a natureza instintiva desse mundo, brigando com o lado espiritual, que quer se desapegar dos fatores externos. Então, esse foi alguns dos sintomas que eu experienciei durante uma poluição noturna, ou melhor, após uma poluição noturna. Mas isso não quer dizer que você também vai sentir tudo isso. Você pode sentir o que eu senti, mas também pode sentir outros sintomas ou nenhum desses sintomas. Então vai de cada um. Inclusive, eu quero que vocês deixem no comentário a respeito das suas experiências que tiveram após passar por uma poluição noturna, porque é algo que praticamente 99% dos praticantes da retenção seminal vão passar, principalmente aqueles que estão constantemente preenchendo a sua mente com conteúdos
erotizados, com pensamentos ou através de leituras de livros ou consumo de conteúdos em redes sociais, por exemplo, mulheres voluptuosas, mulheres erotizadas, sexualizadas nas redes sociais, entendeu? Então, irritabilidade, forte apego à matéria, carência e estresse. Esses foram os 4 sintomas que eu percebi no primeiro e segundo dia após a poluição noturna. Após esses 2 dias, já no terceiro dia, eu já estava me sentindo bem melhor, já não tinha mais aquele apego, aquele desejo desenfreado e descontrolado para ter uma mulher do lado. No terceiro dia eu já estava mais tranquilo, já estava mais espiritualizado, o lado espiritual já estava um pouco mais forte do que o lado carnal, e eu já comecei a me sentir melhor novamente. Para você ver como a mente, ela engana a pessoa, ela tenta enganar a pessoa a todo custo. Quanto mais você se deixa levar pela mente, mais você vai ser escravizado. Perceba que na medida que eu enfraqueci por um momento, a minha mente já começou a me inclinar, me dar sugestões, ideias, através de pensamentos e imaginações para eu largar a vida que eu estou vivendo, para me envolver com a mulher, conquistar ela. E muitas das vezes não era nem um desejo genuíno de constituir família, era apenas um desejo sexual, apenas uma vontade de conquistar a mulher e ter relações sexuais. Então, muito cuidado com a sua mente. Ela não é a sua amiga, mas também não é a sua inimiga. Ela deve ser o teu discípulo, o teu servo. A mente, ela é um ótimo servo, mas um péssimo líder. Se você deixar a tua mente conduzir a sua vida, você vai se arrebentar a curto, médio ou a longo prazo. Você não é os teus pensamentos, mas você pode se tornar os teus pensamentos se você ficar acreditando neles. Você não é os seus pensamentos, mas você pode se tornar os seus pensamentos se você acreditar neles. Então, muito cuidado com os teus pensamentos, porque a natureza, como eu falei anteriormente, a natureza, ela busca desenfreadamente te inclinar a dar continuidade à tua árvore genealógica, perpetuar a espécie. É apenas um instinto natural e primitivo. Ela vai te inclinar, vai te dar sugestões, vai te dar ideias, vai ficar criando essas imaginações utópicas na tua mente, simplesmente para você se envolver com a mulher e perpetuar a espécie. Mas na medida que você desperdiça o sêmen e você realiza esse ato, vem o sofrimento logo em seguida. Você percebe que tudo aquilo não passou de uma ilusão mental, uma imaginação da natureza, do ego, do apego a esse mundo material. Ok? Mais uma vez, deixe nos comentários a respeito das suas experiências após uma poluição noturna. O que você sentiu? O que você ficou inclinado a querer fazer? Ok? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreva. Caso queira contribuir com o canal, você pode participar do grupo da retenção seminal, que está no comentário fixado aqui do vídeo, ou adquirir o livro O Poder da Retenção Seminal, ok? O caminho da espiritualidade através da pureza sexual. Eu desejo muita paz, muita alegria, muita prosperidade, abundância e autocontrole, meu irmão. Continue purificando a sua mente, fuja da aparência do mal, afaste-se de conversas degeneradas, conversas sexualizadas, pensamentos sexualizados, conteúdos, informações de natureza erótica, ok? Até a próxima, se Deus nos permitir.